Fala pessoal, na videoaula de hoje vamos aprender a como configurar o seu gateway de pagamento. Meu nome é Alexandre, sou da empresa Moving e vamos lá. Então, para fazer a configuração do seu gateway de pagamento, você deve acessar configurações, pagamento, gateway. Nessa área vocês vão poder visualizar dois gateways disponíveis. Provavelmente o cadastrar não vai aparecer para vocês, como eu sou administrador do sistema, ele aparece para mim essa opção, mas para vocês não vai aparecer essa opção. Então, hoje a nossa plataforma está integrado com o MoIP e com a PagSys. A PagSys ela é um gateway onde dentro dela possui outros gateways plugados e outros adquirentes. Por exemplo, quem gostaria de utilizar a Stone, a Pagar.me, a Redcar, a Cielo e entre outros. Então, o que acontece? Geralmente se faz um contrato com essa empresa, a PagSys, e através dela você consegue ter a conexão com outros gateways e adquirentes direto, né, como Cielo e Redcar. Nessa integração não temos um MoIP, então provavelmente o MoIP está separado, tá? Então você pode firmar um contrato direto com o MoIP sem precisar passar pela PagSys. Dependendo da negociação que vocês fizerem com a Moving, a PagSys não tem custo nenhum, tá? Mas apenas uma breve explicação. Então vamos lá, vamos ensinar o MoIP primeiramente, tá? Que também não diferencia muito a PagSys. Então, dando duplo clique na linha ou clicando na engrenagem, vocês vão acessar essa página. Aí vocês vão me perguntar, mas a minha parece diferente. Certo. Lembra que numa das videoaulas eu expliquei para vocês que vocês podem ter mais de uma loja de faturamento? Então, configurações, loja de faturamento. Então, eu já deixei cadastrado 2 lojas de faturamento e eu ia explicar para vocês como funciona. Nesta configuração, uma delas está inativa, eu deixei inativo, e a outra está ativa. Então, toda vez que vocês tiverem mais de uma loja, ele vai aparecer aqui como é o meu cenário, né? Loja 1, loja 2. Essa possibilidade, ela dá, que nem eu tinha informado na videoaula anterior, ela dá a possibilidade de você dividir o faturamento por marca e possibilita assim você permanecer no regime tributário e fiscal, né? Mas geralmente esse cenário é um pouco não é muito usual, né? Geralmente as pessoas utilizam apenas uma loja para fazer esse faturamento. Caso tenha apenas uma loja, ele não vai aparecer para editar, tá? Ele já vai aparecer direto esta página aqui. Então, que informações elas devem ser preenchidas? No quesito MoIP, você precisa preencher o seu e-mail lá no MoIP, o seu token, que eu vou mostrar na videoaula relacionado a configurações apenas do MoIP, a sua chave de acesso e a forma de recebimento. O MoIP ele possibilita você receber parcelado ou receber o valor integral numa única parcela. Então, por exemplo, se o cliente parcelou em 10 vezes, você pode optar em receber o valor total ou o valor parcelado. Então, conforme as parcelas vão sendo pagas, você vai recebendo. A vantagem é que os juros cobrado é menor, a taxa, desculpa, cobrada é menor, diferente do à vista, mas isso vai muito de acordo com o seu perfil de cliente, com o seu perfil de empresa, né? Então, aqui tem outro ponto também. Então, define se o parcelamento será pago pelo pagador, apenas recebimento à vista.
Então o que seria isso? Se o cliente receber o parcelamento, ele vai ser pago pelo pagador ou pelo MOIP. Então esse repasse é apenas para a vista. Então caso o cliente opte por receber à vista, caso vocês optem por receber à vista, aqui tem uma opção para definir se o parcelamento será pago pelo pagador. Então ele tem a opção de ser pago pelo pagador ou pelo MOIP, tá? Então existe essa opção aqui. Utilize o vencimento do boleto do MOIP pelo MOIP. Então a gente tem duas modalidades. Se o MOIP, se vocês quiserem controlar o vencimento do boleto apenas pelo MOIP, vocês podem ativando essa opção. Se vocês quiserem utilizar o controle do vencimento pelo boleto pela plataforma, que eu vou mostrar posteriormente, vocês podem também. Então, geralmente, a gente deixa a critério do cliente escolher, porque pode ser que vocês queiram gerar uma segunda via do próprio boleto pelo MOIP, ou pode ser que o próprio cliente gere essa segunda via lá, ou peça mais prazo diretamente pelo canal MOIP, tá? Então, a gente deixa a critério do cliente escolher. Vou deixar como não aqui, não interfere. E aqui está um ambiente. Então, por exemplo, se vocês quiserem testar, geralmente, como já foi tudo testado, não tem a necessidade de estar em ambiente de teste. Isso é mais a nosso critério, né? Nós, como desenvolvedores. Mas para vocês, o ideal é deixar como produção mesmo, porque vocês vão entrar em produção. Não vai ter todo o ambiente de teste, até porque o MOIP não precisa disso. Aqui é interessante, aqui é o mapa de status. O que seria o mapa de status? Seria o status que o MOIP vai nos devolver assim que alguma compra for aprovada, cancelada, tiver em análise, pendente ou reembolso. Então, o que acontece? Geralmente quando uma compra é aprovada, quando ela tem o crédito aprovado, ela não necessariamente ela consta como aprovado, não necessariamente o cliente passou pelo crivo de análise. Então, nesse quesito, o sistema ele mantém um padrão. O que seria o padrão? O padrão seria em análise. Então, se vocês quiserem deixar o padrão, vocês podem, ou vocês podem selecionar em análise, ou vocês podem selecionar algum outro status que remete ao cliente, remete a vocês informando que está em análise. Então vocês podem botar, por exemplo, aguardando conferência de estoque, ou aguardando o pagamento e assim por diante. Numa videoaula de configurações de status de pedido, eu vou mostrar para vocês como se cria os status adicionais, tá? Mas nesse primeiro momento eu vou deixar o em análise como status default. Quando o MOIP aprovar uma determinada compra, ele vai mudar o status para nós. Então ele vai mudar para aprovado. Vamos dizer que toda vez que o MOIP mudou o status, ele já entrou o pedido lá, já fez análise de crédito, já fez análise de perfil do usuário, ele vai dar aprovado. Quando ele der aprovado, ele vai mandar para nós aprovado. Geralmente eu indico os clientes a nunca colocar como aprovado direto. Por quê? Porque pode ser que vocês não tenham um produto em estoque naquele momento. E quando vocês mudarem para aprovado, o cliente de vocês vai receber o e-mail dizendo que aquele pedido foi aprovado. Diante disso, começa a contar o prazo de envio da mercadoria. Então é bem delicado essa questão, tá? Mas eu geralmente, se fosse meu e-commerce, eu botaria para um status aguardando estoque, pré-venda, aguardando estoque, ou um status que não está aqui, mas existe um status que a gente determina como pré-venda, que seria o pré-aprovado, que seria um status onde o cliente não visualiza, não recebe
não recebe um e-mail avisando que a compra foi aprovada de fato, e vocês têm o tempo para fazer análise do estoque, conferência de estoque, fazer todo esse procedimento antes de dar como aprovado para o cliente de vocês e começar a contar o prazo de envio da mercadoria. Então, esse status para mim é bem importante vocês darem uma cuidada. Aqui, por exemplo, aguardando conferência de estoque. Ou algum outro status que remeta à aprovação, tá? Mas que o usuário mas que o cliente de vocês não visualize. Alexandre, onde é que cria novos status? Vocês podem vir em configurações, pedidos, status do pedido. Tem uma videoaula que eu falo sobre esses status do pedido, como configurar e tudo mais, mas é bem simples, tá? Se vocês quiserem configurar, vocês podem. Os outros status também, então eles remetem muito a esse cuidado. Cancelado, vai mandar para cancelado, ok. Pendente, ele fica como pendente. Esses casos de pendente, geralmente quando o boleto ainda não foi pago. E reembolso é quando vocês retornam uma determinada compra. Então, se eu não me engano, já existe como default o status estornado. Então o cliente vai receber o e-mail de que o pedido foi estornado, provavelmente o Moip vai mandar também um e-mail pessoal, e vocês vão mudar o status de vocês em pedidos. Então quando eu clicar em pedidos, vai ter os status e provavelmente vai ter cada um dos status, eles vão ser devolvidos pelo Moip, ok? Falando um pouco do Moip, seria isso. Vocês vão poder fazer as mesmas configurações da loja 2 também. Então, eu posso ter o token da loja 1 informado na página anterior e aqui posso ter um outro token. Então, na videoaula que eu ensinei para vocês sobre lojas de faturamento, lá vocês vão configurar as prioridades e as marcas. E aqui o sistema ele vai dividir a compra conforme as configurações da tela anterior. Tá? Mas como eu falei, isso não é uma prática muito comum, então provavelmente vocês vão ter essa tela direto aqui. Vocês não vão ver essa tela intermediária aqui como eu estou mostrando para vocês. Voltando para os gateways, deixa eu clicar aqui em voltar, eu vou ter a PagSys. Então a PagSys também é o mesmo cenário, vamos supor que eu opte por trabalhar com a PagSys, e ela vai ter algumas configurações adicionais. Ela tem a chave de filiação, ela tem o tipo de autorização. Então, por exemplo, se eu quiser somente autorizar e não capturar, eu posso autorizar e capturar uma determinada compra. Então, ele só autoriza e ele captura no momento que a compra for aprovada. Então esse tipo de status eu posso somente autorizar. Então o que eu somente autorizar? O sistema ele não debita do cliente, não debita do cartão do cliente, ele só debita quando de fato a compra foi aprovada. O que é de fato a compra foi aprovada? Quando a gente trabalha com adquirentes, eu falo isso sobre a questão de cielo, rede, não necessariamente a compra sendo aprovada no meu cartão de crédito simboliza que eu como consumidor sou um cliente real, um cliente que de fato está comprando. Eu posso ser um fraudador. Então, se eu autorizar e capturar, vai aparecer na minha fatura como de cartão de crédito. Então, por exemplo, eu sou o comprador da loja de vocês, fiz uma compra, o sistema ele autorizou aquela compra e teve crédito e capturou esse valor do meu cartão. Então ele tirou o valor do meu cartão de crédito. Se por algum motivo eu vocês cancelarem a minha compra, o valor que vocês retiraram no meu cartão vai constar. O que isso influencia? Para mim, como cliente da loja de vocês, eu vou ter uma má impressão porque vai ficar aparecendo um valor lá.
E até vocês se tornarem, dependendo da operadora de cartão de crédito de vocês, ele pode levar um dia, pode levar 2, às vezes pode levar bem mais. Então isso acaba trancando minhas futuras compras. Então, por exemplo, se o meu limite de cartão é R$ 2.000 e vocês capturarem esse valor e cancelar a minha compra, o estorno pode influenciar negativamente a minha experiência com vocês. Então, a gente geralmente deixa como autorizado, somente autorizado. Daí vocês vão perguntar, tá, mas o MOIP não tem isso. Então, o MOIP ele já faz isso. Ele deixa, ele já faz todo esse processo de somente autorização, somente captura, para fazer uma análise de crédito do cliente de vocês. Como essa ferramenta da PagSys ela é um pouco mais completa, ele seria estilo MOIP, só que sem análise de risco, ele te proporciona tu ter todas essas opções configuradas. A PagSys também ela não precisa ter um ambiente de teste, mas se vocês quiserem deixar um ambiente de teste, vocês podem. Geralmente vocês deixam como ambiente de produção. Permite atualizar pedidos cancelados, então não. É muito difícil vocês autorizarem pedidos cancelados, então se o pedido já foi cancelado, não tem porquê ele tá autorizado, tá? E autorizar uma compra. Então, por default vem não, vocês não precisam mexer nessa opção. Configurações do módulo de forma de pagamento. Então, o que seria isso? Cada um dos módulos que estão disponíveis aqui, então, por exemplo, cartão de crédito Elo. O que é o cartão de crédito Elo? É o cartão Elo. Cartão de crédito American Express, é o cartão American Express. Então, esse Depara, ele já vem pré-definido como default, vocês não precisam fazer nenhuma alteração. O que mudaria aqui? Tá? Vamos supor que o cartão de crédito Mastercard ele passou a ser cartão de crédito rede. Vamos supor que a PagSys devolva um status diferente para essa modalidade, então vocês teriam que mapear. A princípio vocês não precisam fazer nada em relação a isso, tá? Então ele já vem como default. As únicas questões, a única questão que vocês precisam mexer, basicamente, é essa aqui. Débito online, boleto bancário, quer dizer, não débito online, boleto bancário. O que é o boleto bancário? Então, o sistema, ele entende que eu estou utilizando a PagSys, mas para emitir boleto no meu site, eu quero utilizar o Itaú Shopline. Ah, legal. Ou eu quero utilizar o boleto da Caixa, ou o boleto da Pagar.me, ou o boleto da Stone. Então, eu posso querer utilizar a PagSys com todos os cartões de crédito pela Cielo ou a Redecard, mas eu quero utilizar o boleto bancário pela Caixa, ou pela Pagar.me, ou pela Stone. Então, eu posso selecionar outra forma de emissão de boleto. Isso é bem legal porque eu posso ter taxas diferentes para cada tipo de banco. Vamos supor que cartão de crédito opere por um determinado banco, mas boleto opere pelo outro. Então eu posso selecionar aqui. E da mesma forma como tem um MOIP, eu tenho os status, o mapa de status para a PagSys. A grande vantagem de se utilizar a PagSys é a opção de tu trabalhar com 2 cartões e cartão mais boleto. Além de utilizar a retentativa de compra, de tu poder configurar mais de um adquirente vinculado ao mesmo gate. Então, por exemplo, se não passou na Cielo, o sistema automaticamente tenta na Redecard, se não passou na Redecard, ele tenta na Stone, e assim sucessivamente. Falando um pouco de mapa de status, eu tenho todos os mapas aqui. Então, por exemplo, se o cartão de crédito ele for aprovado, eu posso fazer a mesma coisa que
tem no MOIP que eu expliquei agora há pouco. Eu posso dizer que ele está em análise. Daí tu vai me perguntar, tá, mas por que em análise? Como eu comentei com vocês anteriormente, não necessariamente o crédito aprovado simboliza que eu sou um comprador real. Como a PagSys ela utiliza a conexão direto com as bandeiras de cartão de crédito, a bandeira tem a única função de devolver como aprovado ou cancelado. Tem crédito ou não tem. Então, se você aprovar direto, o cliente vai receber um e-mail dizendo que a compra foi aprovada. Se eu for um fraudador, eu vou estar contente com isso. Então, se eu for um cliente real, eu também posso eu posso fazer uma reclamação dizendo que vocês aprovaram e reprovaram depois ou cancelaram posteriormente a minha compra, entendeu? Então é sempre importante vocês deixarem em análise, porque o sistema não fez nenhuma captura. Claro, vocês não poderiam capturar, né? Mas aí o sistema não fez nenhuma captura e vocês têm como resposta da bandeira do cartão de crédito que está aprovada a compra, que o cliente tem crédito. Então o que vocês fazem? Vocês analisam o crédito do cliente, analisam o risco de venda daquele cliente, que eu vou mostrar posteriormente para vocês, que está relacionado a configurações, a análise de risco. Aqui tem algumas empresas que prestam esse serviço de análise de risco. Tendo essa análise feita por essas empresas, ou vocês mesmos fazendo análise manual, isso vai depender muito da política de cada lojista, vocês aprovam o pedido de forma manual. Então, por exemplo, esse pedido, eu fiz uma compra, a compra ficou em análise. Vamos supor que a compra ficou em análise. O status do pagamento está como aprovado, o cliente tem crédito, a compra foi autorizada pela bandeira de cartão de crédito e ele ficou em análise. Eu analisei o crédito da pessoa, vi que ela tem, que o CPF dela bate, que o telefone é real e tudo mais. Eu vou mudar o status para aprovado. Cadê o aprovado aqui? Aqui, aprovado. Daí quando eu mudar para status para aprovado, salvar, o sistema já vai disparar um e-mail informando que a compra foi aprovada e tudo mais. Ou eu posso mudar direto para faturado NFE, né? Vamos dizer que eu já quero mudar direto porque eu já quero faturar a nota da pessoa. Daí fica muito a critério de cada empresa. Certo? Basicamente seria isso, as configurações. Então, se eu tiver mais de uma loja, eu posso configurar para as lojas, modelos de pagamento diferente. Ou se e lembrando que para fazer configurações é bem importante você sempre ter um token ou uma chave de filiação. Depende isso muito a critério de cada gateway. No caso da PagSys seria o token, a chave de filiação. No caso do MOIP seria o token e a API Key. Ok? Aqui seriam os mapas de status, conforme eu já expliquei. E isso remete para todos os outros status também, né? Certo, pessoal? Qualquer dúvida, não esqueça de se inscrever no canal. As mensagens vão ser respondidas tranquilamente, ou podem me mandar e-mail através do meu e-mail, alexandre@moving, que eu estarei respondendo todas as questões levantadas por vocês, tá bom? Não esqueça de dar um joinha, um curtir se gostou. Se não gostou, pode comentar também. Um grande abraço e até a próxima videoaula.